Com umas ideias. Bom dia, bom dia, bom dia, sempre enaltecendo, homenageando, prestigiando as 24 horas do dia. Então, você que está assistindo de manhã, tarde, à noite, hoje, agora, amanhã, enfim, sempre é um bom dia. Em algum lugar no planeta é meio-dia, 10 horas, é 11 horas, então sempre é um bom dia. Gente, o Papo Amigo está começando hoje, Papo Amigo Podcast, nos estúdios da Vox TV, diretamente para o canal Papo Amigo no YouTube. E hoje nós estamos com uma missão que eu posso dizer que é a realização do meu sonho. É uma coisa que eu venho há anos lutando, batalhando. E nós estamos realizando 8 entrevistas por semana. 5 no canal Papo Amigo no YouTube, nos estúdios da Vox TV, e 3 na Rádio ABC FM 81.9. E para isso, eu estou precisando de novos colaboradores, apoiadores. Vou passar para você aqui, no caso a chave Pix, programa papoamigo@gmail.com, programa papoamigo@gmail.com. Tá aqui, né? Depois o Gabriel coloca aqui na tela, não tem problema não. Programa papoamigo@gmail.com. Faça a sua contribuição, a sua colaboração e seja feliz. Ai, Saulo, não vou ajudar com nenhuma colaboração. Então reza. Reza, porque reza dá boa ajuda. Olha, eu sou a prova viva que reza. Você rezando com fé, com amor, com dedicação. Eu tenho agora 2 pessoas aqui, são pessoas pastor, pastora, pessoas que, né, são palestrantes também. Eu posso garantir que quando você se entrega na hora de fazer alguma coisa, você realmente realiza alguma coisa. Então, quando você persiste e insiste numa ideia, num conceito, numa atitude, as coisas boas acontecem. Então fica aqui a dica e vamos que vamos. E hoje nós vamos falar um pouco também sobre persistência. Eu anotei aqui no papel, mas já tá vendo? Ó, isso daí, preciso voltar a falar com meu amigo o Fernando para criar a organização parte 2. E hoje estou aqui do meu lado aqui, com a minha amiga, com a Rose, que eu brinco com ela, a Rose Sena, eu brinco com ela, que a Rose já tem 5 faculdades, 45 cursos, 75 no sei pós-graduação. Ô Rose, qual que é a próxima faculdade que você está fazendo? Eu não estou namorando ainda. Ela é advogada, é psicóloga, ela já tem, sim, ela já fez umas 5 faculdades agora, vai fazer biomedicina, vai fazer filosofia. E quando ela não para, quando ela falar, eu vou descansar, ela vai fazer curso de Cielo. Então agora no curso de que ela não quero fazer faculdade, ela fica fazendo curso de Cielo. Meu Deus, boa tarde, né? Tudo bem? Boa tarde, né? Fica perto do microfone e você vai aprender. Boa tarde, Saulo, boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos convidados. Prazer enorme estar aqui. Rose, hoje a gente do outro lado, o Gabriel mostrou do outro lado, que a gente criou agora o trio Parada Dura aqui, ó, do outro lado, tá colocando, conseguimos adaptar aqui, né? Ficou bom, hein? Ficou legal, o ângulo pegou legal. É assim, gente, eu falei pro Fernando, tem problema, eu saio, você entra, falou, não, entra no estúdio, tô entrei no estúdio, tô aqui, né? Então, o pessoal sabe, porque eu saio mesmo, né, dele, não tem. Ô Wesley, boa tarde, né? Você boa tarde, Saulo. Voltou, graças a Deus. Estamos aí de volta, né? Como é que é? Você sabe que é sempre uma honra prazerosa e um prazer honroso. Gostei. Estar aqui com você, com os convidados maravilhosos, que a gente faz amizade. Esse network é fenomenológico. Sempre me surpreendendo. Ele, né, e as tiradas dele. O Wesley, dentro da agenda dele, que eu sei que é uma agenda lotada, como todos aqui, a tendência é ele vir semana sim, semana não. Então, a Rose é a mesma coisa, a Nívia é a mesma coisa, o Fernando é a mesma coisa. Lembrando que na próxima sexta-feira nós teremos reflexões. Hoje é terça-feira, né? Então, na próxima sexta-feira nós teremos... Qual vai ser o tema, Fernando? Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Tudo bem? Tudo bem. Na sexta-feira a gente vai falar das 3 formas de amor. Nossa. Eros, Filos e Ágape. Olha que maravilha. Vai ser bem bacana. Bom, vai ser muito legal. E hoje também aqui no trio Parada Dura aqui, tem a nossa amiga Barbie Jones aqui, que você olha pra ela assim, essa carinha de anjo, mas quando ela bota a galocha vai pra cima também, não deixa barato não. Ô Barbie, quer dizer, ô Nívia, como é que você tá, filha? Boa tarde. Boa tarde, é um prazerzão estar aqui com vocês. Adoro isso aqui, ó.
Gosto demais. Estamos usando hoje 2 microfones do outro lado, mas um dia a gente coloca 3, não tem problema não. Meu Deus, que vergonha, que vergonha, gente. Meu Deus do céu, mas tudo bem. Aguarde que logo vai ter o Papo Amigo Roda Viva. Acredite, aguardem. Vamos fazer uns negócios aí que vocês vão ver que vão mudar um pouco. É a mudança. Gente, o tema hoje, dentro do nosso quadro Papo Saúde, é interessante. O pessoal falou, mas Saulo, por que dentro do quadro Papo Saúde você pegou persistência? Qual deve ser a nossa atitude perante a vida? Gente, por que eu convidei o Fernando, a Nívia, o Wesley e a Rose? Pelo seguinte, a persistência, o Papo Saúde, nós temos saúde emocional, saúde psicológica, saúde legal, que é a parte jurídica. Nós temos a saúde educacional, que é o ensino, a educação. Então, cada um aqui são profissionais. O Wesley é um profissional da área de mentoria. O Fernando também da área de gestão empresarial, gestão comportamental. A Nívia vem da área de educação e ensino. A Rose, uma das habilidades dela, uma das competências dela, ela é advogada e psicóloga. Então, hoje, não é só saúde física, o corpo, não. É toda uma estrutura social que está doente. Então, não é só analisar a saúde do ponto de vista do corpo biológico, mas é analisar a saúde em vários prismas, em várias, digamos, reflexões, a visão de cada um. Então, para a gente começar esse bate-papo, Wesley, na sua visão, dentro do quadro Papo Saúde, persistência, qual deve ser a nossa atitude perante a vida, com essa questão de realmente ver a saúde emocional, a saúde comportamental, que é o que você domina, que é a sua área. Fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui e todos que estão nos assistindo também. Esse é um tema muito importante para os nossos dias atuais. Por quê? Antes mesmo de entrar no assunto, quando a gente fala de persistência, quando a gente fala de resiliência, a gente fala de algo que nós estamos dedicando tempo, estamos dedicando energia, tendo um foco, e pela própria palavra não é algo que se consegue rápido, senão não precisaria ser persistente e nem ter resiliência. Por que é difícil então falar sobre esse tema? Porque nós vivemos num mundo hoje onde tudo acontece rápido, por causa da internet e principalmente por causa da inteligência artificial. Nós temos tudo muito rápido hoje. Nós tínhamos informações muito rápidas quando tinha somente a internet. Você dava um Google, fazia uma pesquisa, você tinha o resultado da sua pesquisa. E hoje, com a inteligência artificial, você tem trabalhos realizados em frações de segundo. Antes, o pessoal, para fazer uma arte, fazer um criativo, até para divulgar um trabalho ou um serviço na internet, se a pessoa não tinha habilidade, já tinha que contratar uma agência de publicidade, uma agência de marketing, para fazer artes boas, para fazer os criativos. Fazer vídeo, editar vídeo, fazer fotos profissionais, tudo dava muito trabalho. Hoje, a inteligência artificial está fazendo tudo isso e muito rápido. E você fala, não gostei, eu quero mais assim, mais assado, e a inteligência artificial vai e refaz na mesma hora. Então, nós estamos sendo acostumados, por causa da tecnologia, a termos tudo de uma maneira rápida e relativamente fácil. Quem tem um dinheiro para investir um pouco mais, tem mais profissionalismo e, às vezes, mais agilidade nisso. A nossa geração é uma geração que já estava acostumado a fazer trabalhos mais demorados, trabalhos manuais, trabalhos que demandavam mais tempo para conseguir determinados resultados. A geração de hoje, a geração atual, a mais nova, já está acostumada a ter tudo muito rápido. Então, a mente dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens já está modelada para que se consiga fazer muitas coisas em pouco tempo para ter muito resultado. E aí que entra a questão da persistência e da resiliência. Quando que isso é importante para mim, ser persistente, ter resiliência? Quando eu realmente quero muito uma coisa que provavelmente não vou conseguir fazer de uma forma rápida ou prática. Agora, para que a gente tenha
esse resultado, onde demanda uma persistência, uma resiliência, nesse mundo atual onde é tudo muito rápido, eu só vou conseguir se eu tiver um objetivo muito grande, eu tiver um sonho muito grande e principalmente um propósito. Porque somente um sonho, somente um objetivo, ele não é capaz de me mover para que eu tenha resistência suficiente, resiliência suficiente para alcançar aquilo que eu quero. Então, a gente pode falar junto aqui de propósito, porque algo que nos move, independente do tempo que a gente vai levar fazendo alguma coisa, é o propósito. Muitas das nossas realizações são baseadas em objetivos e metas, outras em sonhos, e a gente vai conseguindo. E a tecnologia vai nos ajudando. Agora, se a gente precisa de algo, a gente quer algo que realmente demanda tempo, esforço e vai precisar de persistência, resiliência, atualmente eu não vejo isso sem um objetivo muito grande, que é esse propósito. Olha, é uma loucura, porque a gente, parece que, querendo ou não, as tendências, e eu estou buscando bastante isso, e de uma maneira consciente, focar em questões sociais. Metropolização, segurança pública, cultura útil, cultura inútil. Muita gente está batendo de frente comigo e fala, pô, Saulo, não existe cultura inútil. Existe sim, na minha visão. As pessoas vão discordar, existe sim, na minha visão existe sim, mas eu já entrevistei profissionais extremamente cultos que falaram, não, Saulo, não existe cultura inútil. E eu respeito, porque se eu não respeitar a visão do outro, que raio de reflexão eu estou fazendo? Então essa aqui é uma coisa que eu levo muito a sério. E no caso, você, Nívia, como é uma pessoa voltada à educação, ao ensino, como é que é respeitar e lidar com a cultura do outro? Sendo que a gente tem uma tendência natural de puxar a sardinha para o nosso próprio lado. Como é que é, principalmente na tua visão como professora, educadora, diretora, enfim, envolvida com ações sociais que frequenta tanto a classe AAA como a ZZZ. Como é que é, na sua visão? Você falou aí a palavra-chave, respeitar, né? Então a gente tem que, eu acho que o diferente, a gente também aprende. Toda vez que a gente tem uma relação, né, com uma pessoa, relação de conversa, relação de amizade, qualquer tipo de relação, aquela pessoa deixa um pouco dela em nós e da gente naquela pessoa. Então, acho que é uma troca muito rica. Tudo é enriquecedor, se você parar para pensar. Que loucura, hein? Né? Então, você acaba respeitando, e se você puxar mais, e se você conversar mais, e você não se fechar, falar, então, ele não pensa como eu, então a conversa acabou. Não, eu acho que tem que expandir, porque ali você aprende. E eu acho também da questão do argumento, né? Se você souber argumentar, se você souber colocar a forma que você pensa, você acabou de dizer, eu penso assim. Então, a pessoa pensa de um jeito, eu penso de outro. Que tal cada um colocar as suas e a gente começar a trabalhar em cima disso para ver, né, o que dá pra gente juntar? Porque eu acho que tudo dá para aproveitar. É uma loucura, né? Porque você sabe que o que me assusta é a falta de comunicação numa época com tantas ferramentas de comunicação. Isso me assusta pra caramba. Então você tem as ferramentas, mas a comunicação tá quebrada, tá distorcida. Olha, eu vejo pessoas, gente, com uma hipocrisia social impressionante na hora de argumentar, na hora de colocar uma situação. Como eu vi, por exemplo, uma jovem falando, porque você tem que entender que o mercado, não sei o que, é cotado em dólar. Aí a outra pessoa do lado, meu Deus do céu, por que você está falando isso? Você sabe que você está distorcendo a verdade, porque todo o mercado mundial é cotado em dólar. Então ela quis começar a usar isso para distorcer uma informação, e a pessoa do lado falou, nossa, isso daí é feio, e ela fez uma risadinha, sabe? Que ela realmente estava distorcendo a informação. Eu vejo essa cara de pau, eu fico assustado com isso. E nesse caso, uma outra questão também, diretamente dessa, a respeitar a cultura do outro, na tua visão, Fernando, como é que é respeitar a sua própria cultura? Numa situação onde muitas vezes a sua própria cultura não é respeitada de forma alguma. Como é que é sentir isso? Na verdade, você respeitar a sua própria cultura e respeitar a cultura do outro é a mesma coisa, só de
olhares diferentes, né? Tá. Eu gosto sempre de pensar assim, quando dois tolos discutem ideias diferentes, cada um sai com a sua verdade, né? E geralmente tem briga. Quando dois sábios discutem ideias diferentes, eles aprendem. Ah, boa. Né? Porque o sábio, ele olha Boa. e fala assim, pô, legal, interessante como você pensa. Né? Eu me recordo, teve uma vez que eu estava voltando do interior, e aí eu estava comentando de uma pessoa pública que é o oposto da linha que eu sigo. Eu falei, meu, o cara é genial. E aí o cara que estava dirigindo falou assim, não, eu não acredito que você está falando isso. Eu falei, não, o cara é genial. Mas você concorda com ele? Eu falei, em nada. Mas a forma que ele construiu a ideia, Argumentou, né? o jeito que ele argumentou, É o que é eu genial isso. Maravilha. E me faz repensar algumas coisas. Continuo não concordando, mas isso não significa que eu não vou admirar a forma que ele pensa e o caminho que ele constrói para chegar até a conclusão dele. Isso é tão lindo. É, Isso é perfeito, Muito gente. legal. Quando tem, né? Essa troca. porque aí você se desprende da minha verdade ou você discute ideias. Você não fica com aquele conceito pré-estabelecido, né? Só, caramba, ele pensa desse jeito, deixa eu ver como é que ele pensa, né? Deixa Ele eu entender como ele pensa. Sim. Né? E faz todo E é sentido para mim. enriquecedor. Total. Você sabe que ontem, segunda-feira, no Papo Amigo, eu estava entrevistando o João Moreno, um doce pessoa, e a gente estava tocando no assunto de terra plana, que tem as pessoas que acreditam em terra plana. E uma coisa que, é lógico, que para mim, esse conceito de terra plana, ele está muito aquém daquilo que deveria ser. Principalmente eu que adoro física, eu gosto. E gosto mesmo do ponto de vista até filosófico. Eu adoro uma orquestra, mas não significa que eu toque todos os instrumentos. Eu gosto, né, de ouvir pessoas falando, tocando e tal. E eu pensei comigo, mesmo eu tendo uma resistência com esse conceito de terra plana, é bom que existam pessoas assim, para te cutucar, para te provocar, para você pensar, para você falar, opa, pera lá, ele pode estar falando maior bobagem, mas ele está falando, então vamos entender o que está por trás. De repente é uma manipulação social, de repente ele até acredita nisso mesmo, mas querendo ou não, é um direito dele colocar o pensamento dele, por mais bobagem que seja. Então, eu acho que a reflexão seria isso, né? Total. Seria permitir o outro falar, mesmo que eu discorde. Até porque ele tem direito de pensar como ele quiser. Né? Boa. De uma forma bem clara. Boa. Cada um, assim, você constrói o seu pensamento através da sua visão de mundo. E cada um enxerga a realidade, né? A gente pode entrar aqui num papo do que é a realidade, né? Sim. Porque a realidade é o que eu enxergo com as minhas lentes. Boa. Fernando, de 47 anos, que acumula várias coisas legais, vários traumas, desde pequeno, que enxerga e me dá uma visão de mundo talvez diferente da Nívia. Pronto. Talvez diferente do Wesley, da Rose, sua. Porque cada um tem uma trajetória. Cada um teve que conviver com seus traumas internos de forma diferente. Mesmo irmãos gêmeos podem ter visões de mundo totalmente diferentes. Porque cada um enxerga a realidade de acordo com a sua ótica. Isso, exatamente. Em várias conversas que eu tenho, muitas pessoas já me perguntaram, mas Saulo, como é que você lida como é que você resolveu os traumas do seu passado? Eu falei, não resolvi. Eu aprendi a conviver com eles. Então, todas as sequelas que eu tenho desde criança, de tudo que eu me frustrei, eu sinto essa pancada emocional até hoje. Mas tudo bem, eu aprendi a lidar com a maturidade, com a idade, com a sabedoria e com a ajuda de outras pessoas. E nesse caso, o Rose, é o seguinte, essa questão do impacto, né, na sua visão, por exemplo, com relação à nossa sociedade, qual seria o impacto, né, tanto legal como psicológico, como você é advogado e psicóloga, uma provocação, com todo respeito, tá? Claro. Qual seria o impacto legal e psicológico na nossa sociedade atual no que diz respeito à falta de resiliência e persistência? Porque a sensação que eu tenho, e isso posso estar falando bobagem, é uma sensação, tá? Eu sei que os jovens hoje que estão numa outra realidade estão andando a hipervelocidades, em uma série de ferramentas que são inovadoras, e ainda bem que isso venha. Mas eu sinto também que existe uma dor
um sofrimento, tanto na questão da legalidade, mas também na questão psicológica, de pessoas que não aprenderam, por exemplo, a andar de carrinho de rolemã, a montar o seu próprio estilingue para depois ficar tirando em latinha, o pessoal pegar mamona e sair correndo em terra em rua de terra batida. Quer dizer, como é que é lidar com essas gerações que de repente pegaram uma base pronta e não tem essa iniciativa, não tem essa não sei se é o termo correto, competência, de falar, opa, pera lá, eu vou me preparar durante 10, 20, 30 anos, vou seguir o meu caminho com disciplina, treinamento, orientação, melhorias, para poder atingir as coisas que eu quero na vida e realmente construir o meu sonho. Como é que é lidar com isso? Persistência e resiliência. Eu acho que hoje os jovens, eles não têm persistência, eles têm insistência, que é diferente. Chega perto do microfone e você apanha. Não, senão eu vou apanhar do Gabriel. O Gabriel vai me bater. Peraí, Gabriel, bate não. Pode falar, olhando. Hoje, eles têm essa dificuldade de diferenciar insistência com persistência. Insistência com persistência. Que persistência é você... Vou falar pela base psicológica primeiro. Tudo que a gente faz, que nem desculpa, seu nome. O Wesley falou, com relação à tecnologia, a gente tem a IA, só que hoje os jovens, eles estão sendo privados de uma coisa chamada o percurso, que é o processo, entre o começo, meio e fim. Hoje eles já estão tudo na finalização, é muito rápido. Então eles estão perdendo na psicologia uma coisa chamada, na sinapse, chamada de caminho neural. O que é o caminho neural? O caminho neural é aquilo que nem, por exemplo, o inglês. Quem aprende vai na escola de inglês, seja 1 mês, 2 meses, seja vários, independente do curso, você vai aprender uma língua diferente da sua. Então, você tem aqui o caminho da língua portuguesa. Aí você vai aprender agora o caminho do inglês. E aí é que nem uma trilha no meio do mato. Você vai fazendo o seu caminho, até que aquilo se torna automático na sua cabeça. E aí você consegue olhar para as coisas automaticamente e começar a pensar no inglês. Mas houve um processo, houve uma construção, né? Você não pode já chegar e falar assim, olha, você é engenheiro, constrói... que nem essa semana eu falei para uma pessoa, eu falei, você quer dirigir uma Ferrari sem saber... você quer comprar uma Ferrari sem saber dirigir. Então, assim, primeiro você tem que saber dirigir, regra de trânsito, conhecer o instrumento que você está na sua mão. E hoje os jovens, eles não estão tendo eles estão sendo privados da construção do caminho neural para se construir um caminho sólido para tudo. Então, é uma geração superficial, embora eles tenham, como a gente fala, geração que mais tem informação, a tecnologia na palma da mão, as informações muito rápido. Para nós que saímos do analógico para o digital, isso a gente está, assim, anos-luz na frente deles, porque a gente sabe o caminho neural para se construir, eles não. Quando chegar na fase que eles tiver que fazer alguma construção, o cérebro dele vai estar bloqueado, ele não vai saber construir. E isso é muito ruim, porque ele vai virar aquela coisa mecânica, só sabe fazer aquilo que tiver na praticidade. O que tiver um pouco de complexibilidade, ele já não desenvolve. E isso é muito ruim. Tem 2 situações que aconteceram comigo, agora você falando, me veio aqui à mente. Uma foi quando estava numa empresa, deu pane na internet, e a gente precisava ligar para uma empresa, e o pessoal, gente, caiu o sinal, a gente não consegue falar com a empresa. Eu falei, cara, liga, pega o telefone, disca 102 e pede para telefonista informação. E o pessoal não sabia onde buscar informação porque não tinha internet. Eu falei, liga 102 e pede agora. E eu falei, tá bom, daí ele ligou 102 e pediu a informação que a gente precisava. Quer dizer, uma coisa simples que você falou, não sabia o plano B, o plano C, o plano D. E outra coisa que um homem simples falou para mim, isso tem uns 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, você acabou de me aguçar aqui minha memória emocional. Ele falou uma coisa que seria cômico se não fosse trágico. Falou assim, os jovens estão ficando dentro dos apartamentos, estão ficando dentro de casa e não estão criando anticorpo, porque no nosso tempo a gente ia pra rua, caía, ralava, se machucava, caía na terra, na pedra, então comia barro, comia terra, enfim.
e o corpo ia criando anticorpos. Agora as crianças ficam nos apartamentos, nas casas, e não tem esses anticorpos. Então, fica tudo fraquinho, e não tudo só doente. anticorpos de físico, né? Você não cria comunicação, que nem... Eu sempre bato nessa tecla, principalmente no consultório, porque assim, nós estamos tratando os jovens de hoje, nós estamos dando para os jovens, tanto na escola, até na questão cultural, que nem eu sou... por conhecer a parte de Piaget, Vygotsky, que trabalha muito com a educação, a gente sabe que o movimento de pinça, de você pegar a caneta e você desenvolver, isso daqui é um movimento no cérebro. Isso daqui é uma qualidade de cérebro. Hoje as pessoas não têm, que nem a gente tinha desenho para pintar na escola, lembra? Toda sexta-feira era dia do desenho, lápis de cor. Isso daí trabalhava o quê? Criatividade, potencialidade, movimentos refinados, trabalha com a raciocínio, limite. Então eu posso pintar até aqui, aqui. Isso tudo é trabalhado num simples desenho, num simples desenho pedagógico que estão sendo tirado. Hoje, essa questão de, tudo é no tablet. Eu fico horrorizado quando o professor manda para minha filha lição online. Lição online. Aí outro dia eu peguei ela dando do Google, o Ctrl Google V, faz. Ctrl C, né? Então eu falei, não, pode ir lá fazer. Então, quer dizer, eu ainda sou, mas ninguém não tem tempo, as mães não têm tempo disso, né? E volta aquela cultura que a gente veio há muitos anos atrás no Papo Amigo, de tirar... O Fernando, nós fizemos aqui porque a gente tem um quadro toda sexta-feira, gente, assista que tá sensacional, é sério, que é o quadro Reflexões. Ele estava falando sobre cênica, né, Fernando? Cênica. E ele estava falando que em Roma, há 2000 anos, as pessoas já reclamavam de falta de tempo. Então, hoje já não tem um tempo. Você tem tempo pra caramba, meu. Você tem tempo, acredite. É só você fazer uma lista, que nem o Fernando me ensinou. Não é lista de prioridade, é uma lista de coisas importantes. Eu tô tendo tempo hoje para almoçar e até cochilar na hora do almoço. 20 minutos, mas eu cochilo, coisa que eu não fazia. Eu tô conseguindo dormir no horário que é necessário, 7, 8 horas. Por quê? Porque eu estou fazendo uma lista de coisas importantes. E o que não é importante, estou jogando no lixo. E eu acho que as pessoas que estão reclamando... Daí, Fernando, é uma organização mental, né? O que as pessoas... Eu acho que as pessoas falaram, eu não tenho tempo. Na minha opinião, Rose, das duas, uma. Ou é uma sensação de covardia, de medo, tá? Ou de preguiça. É uma reflexão minha, é uma opinião minha. É a questão daquilo, né? Que você tem não como prioridade, mas é o que o Fernando falou. Que nem outro dia eu ouvi uma pessoa falar, você, para uma outra pessoa, eu só ouvindo, né? A gente que é psicólogo, a gente fica... É lógico. Você não faz academia porque não é tua prioridade. Eu falei, não, porque não é importante. Não é importante. O importante para ela é fazer uma outra coisa e não... E a gente tem que... Hoje a gente está naquela coisa assim, muito que nem você falou da divergências de pensamento. Não é o que se fala nem como se fala. A internet hoje, ela está muito... ela está disseminando muito falta de respeito. Ela está sem limite. Eu fui dar palestra, eu até te mandei, né? Eu fui dar palestra numa faculdade esses tempos atrás de suicídio. O tema era suicídio. E a pessoa levantou e eu estava dando dados... Como psicóloga, que é a tua área. Claro, peguei os dados. Eu não sei se o pessoal está bloqueando essa palavra na internet, mas não, peguei os dados, tudo certinho, né, e fui falando, tudo, os temas e tal. Aí sempre um levantava, mas antigamente você não tinha, eu tive que educar pessoas de pós-graduação. Falou assim, não, mas qual é a fonte? Falei, não, você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar, você vai fazer uma antítese do que eu estou falando, e aí você vai vir e a gente vai vai debater educadamente e você vai me trazer o seu posicionamento. Por que você acha que não é esse valor? Por que você acha, o que está te impressionando nesses números? Quer dizer... Você quebrou a perna da pessoa, né? Lógico. Porque a pessoa fala assim, qual é a fonte, Fernando? De onde você tirou essa ideia desse livro? Qual é a fonte? Não tem fonte, a fonte é minha cabeça, é minha construção. Quando você escreve um livro, é o seu parecer, é a sua construção em si, mas lógico, se tiver alguns dados científicos, que você tem que resbaldar, mas o livro é aquilo que está dentro, é o âmago, está dentro de você. E a pessoa fala, Fernando, qual a fonte que você fez esse livro aqui? Método PAD, o que é isso? De onde você tirou? Eu falo, então você vai pegar um livro, você vai estudar. E aí uma pessoa se manifestou no meio da palestra, falou que a patologia dela era X, que ela tinha tal problema, tal. Eu falei, então você deveria de procurar um especialista por tal situação, porque você está me trazendo.
como você está me diagnosticando na frente de todo mundo? Eu falei, não, parou. Primeiro, eu não tô te diagnosticando porque você não tem meu CID, meu CRP, em cima da sua fala. Em segundo, eu não tô te expondo, você que se autoexpôs. Então, hoje, as pessoas estão muito assim, querendo debater sem ter argumento e sendo mal educada. É a mesma coisa eu discordar de você, Saulo, e eu chegar e falar, Saulo, posso te trazer um pensamento diferente? É diferente de eu chegar pra Nívia e falar, Nívia, posso te trazer um pensamento diferente sobre isso que você tá falando? Eu tô simplesmente falando pra ela, eu vou discordar, mas eu vou te trazer um pensamento diferente. É diferente. Eu quero aprender. Exato, a forma que tô aberta pra ouvir e aprender. Exato. Mas eu acho que você tá falando aí de pessoa que tem o TOD, né? Transtorno opositor desafiador. Então, assim, não adianta. Você chega, você vai falar, a pessoa não deixa você falar, porque ela tem que ter ser o opositor. E ela quer te desafiar. Então, o que ela quer? Ela quer simplesmente que, na frente de todo mundo, ela te desafie que você... Exatamente. Então, Meu assim, Deus. hoje a gente começa... Só que isso daí, pra nós, que somos da área, principalmente de RH, que eu dou aula em algumas faculdades, né, pro curso de RH... Quando você tem uma palestra, você faz um debate desse, a pessoa se manifesta dessa forma, a gente já descarta. Então, assim, as pessoas estão perdendo a oportunidade de crescer na vida por educação. Simplesmente por falta de educação. Ou se tem esse tipo de transtorno, deveria tratar, né? Exato. Então, assim, a cultura hoje, né, voltando a falar que você perguntou pro Fernando, isso daí é uma coisa que tem que ser revista, a gente estava falando do Japão, Singapura, eu sempre falo de Singapura, né, que eu sou apaixonada pela educação, cultura, política de Singapura, é coisa, assim, devia ser modelo do mundo. Assunto, né? Maravilhoso, escola lá, pesquisa Singapura, é sensacional. E juridicamente, você falou, Saulo, como que a gente lidar com isso? Hoje, a internet não é terra de ninguém porque tem lei para tudo. Sim. Tem lei, sim, tem a delegacia virtual, tem lei para tudo. Só que aquilo que eu falo, né? As pessoas hoje, elas estão se mascarando atrás de uma pseudopatologia. Eu tenho TDAH. Eu não venho... Olha, eu cheguei atrasado, Saulo, porque eu tenho TDAH. Não, você chegou... Se você sabe que você tem dislexia, TDAH, chega mais cedo. Sim. Entendeu? Agora a pessoa chega todo dia atrasada na empresa porque ela tem TDAH. Teve uma vez que eu falei assim, então faz o seguinte, que hora que ela chega 10 horas, que hora que ela tem que entrar 8 horas? Eu falei, muda o horário dela. Manda ela entrar às 10, ela sair às 7. A pessoa começou a chegar às 11 horas porque ela tem TDAH. Entendeu? Caramba. Então, assim, hoje, assim, eu acho que a gente está dando muita autonomia e pouca responsabilidade para os jovens de hoje. Eu acho que a gente teria que, hoje, condensar um pouco. E isso começou, desculpa, respeitosamente, eu digo em 2008, que foi, né? 2007, 2008, que teve aquele episódio. As novas realidades e a teoria do oprimido, porque aí tudo vira opressor. O pastor é opressor, o padre é opressor, o pai é opressor, e aí você acaba tirando regra. E a gente sabe que hoje a natureza, a biologia é hierarquia, né? É filogenético, faz parte da espécie. Se você tirar o que é da filogenia do humano, não existe. Então, assim, a educação, ela tem que ser hierárquica porque é filogenético. Você tem que ter respeito. Tem hora, regra para tudo. Tem hora para o sol se pôr, tem hora para a lua se pôr, tem hora para crescer, plantar, colher. Tudo é um processo. Você me lembra que algumas questões bem interessantes com relação... por exemplo, eu realmente sempre gostei de observar as coisas, isso desde criança. Então, sempre fiz muita pergunta, muito questionamento. E você observa que a natureza, ela flui. Você não precisa dizer pro sol nascer, pra lua aparecer, pra chuva acontecer. Acontece. Esse mistério chamado vida, né? Tem um equilíbrio. Não sei como, mas que tem. Ô Wesley, a Nívia tocou num assunto aqui, na hora que ela estava falando, ela falou uma frase que me lembrou mais ou menos. Foi assim, mais ou menos você falou o seguinte, Nívia, você falou assim, toda vez que a gente passa por uma pessoa, a gente deixa um pouquinho de nós e pega um pouquinho dessa pessoa pra gente, no caminho. E isso me lembrou uma frase de uma jovem que eu conheci há mais ou menos uns 40 anos, Vila Prudente, na Engimed. E ela me passou essa frase, quando ela me passou essa frase numa carta,
Falei, nossa, essa frase eu vi num filme Houve Uma Vez no Verão, que foi muito sucesso. Vocês nem tinham nascido, gente. Esse filme tem mais de 40 anos. Que era uma história que acontecia mais de 40, 50 anos. Vocês não tinham nem nascido. Aconteceu essa história desse filme na Segunda Guerra Mundial. Obrigado, Saulo. Não, mas é verdade, é verdade. Quem tinha nascido. E esse filme fez muito sucesso e mostrava a sociedade de um ponto de vista, lógico, romantizado, numa ilha lá que tinha os efeitos da Segunda Guerra Mundial, mas tecnicamente era como se fosse um oásis ali, né? Um pequeno paraíso. É a história de um menino que se apaixonou por uma mulher mais velha. E tem essa frase no filme, todos nós, quando passamos por alguém, deixamos um pouquinho de nós e levamos um pouquinho dessa pessoa com a gente. Mas o que me aguçou, que naquele filme, naquela época, as pessoas, elas eram mais envolvidas com pessoas. Existiam rotinas, você podia sim ter lá o horário para estudar, para almoçar, para jantar, e o tempo ele realmente fluía mais por causa dos impactos emocionais, dos registros emocionais. E aí entra a questão do quociente emocional, né, que agora é conhecido como inteligência emocional, que é a tua área, Wesley. Inteligência emocional, quociente emocional, seja lá qual for o nome, inteligência artificial, como é que é então lidar hoje com essa questão das emoções? Porque eu me lembro que no filme tinham referências sociais, culturais. Hoje não. Hoje a cada 3 dias as referências mudam. Então preto é preto, branco é branco, amanhã já não é mais preto, amanhã já não é mais branco. Como é que é lidar com essas emoções? Relativizado. É relativizado, como é que é? Nada mais é absoluto. E isso me assusta. Como é que é lidar numa sociedade, emocionalmente falando, se você perde as emoções, se você perde as referências de pai, de mãe, de filho, de certo, errado, como é que é lidar com isso? É por isso que hoje começou muito isso nas empresas, se trabalhar a inteligência emocional, aumentar o coeficiente emocional das pessoas, começou no mundo corporativo, por causa dessa necessidade de trazer essa consciência para os colaboradores, que eles precisam gerir as próprias emoções. Não pode ficar somente a cargo do líder. O líder, principalmente, ele tem que saber gerir as emoções dentro da equipe, mas cada um tem que saber que ele tem emoções. E não é questão de você deixar de lado uma emoção, não existe isso. As circunstâncias, né, fazem com que a gente expresse, de alguma forma, essas são as emoções. Agora, você não ter o controle sobre a sua emoção, que é o grande problema. Então, a inteligência emocional é um estudo das neurociências que ensina a pessoa a fazer uma gestão, uma administração dessas emoções. Hoje, está muito em voga isso por causa de que, como você mesmo falou, Saulo, as pessoas perderam referências e perderam algumas práticas que tinham no passado que não tem hoje, e hoje as pessoas elas estão mais impacientes, estão mais nervosas, estão mais insubordinadas. Então tudo isso leva a alguns transtornos, inclusive. Então a falta de controle emocional hoje ele é muito maior do que antigamente. Eu, na minha infância, eu tive pais mais severos do que eu vejo os pais hoje. Por N motivos. Minha mãe não trabalhava, minha mãe ficava em casa. Meu pai ele vem de uma criação muito rígida, trouxe um pouco mais isso, e muita preocupação em criar os filhos ali debaixo de uma disciplina, até porque ele era militar também, sim, né? Então foi mais potencializado isso. Os professores, na minha época, eram muito mais respeitados do que são hoje. Então tudo isso fazia com que a gente se segurasse um pouco, não extravasasse a hora que a gente quisesse as nossas emoções. Então nós fomos perdendo aquela interação, Saulo, que você acabou de falar aí, que nós tínhamos na rua com as crianças. A gente brincava com uma porção de crianças. Tinha criança que a gente gostava, tinha criança que a gente não gostava, tinha criança que a gente batia, tinha criança que a gente apanhava. Sim. Mas depois estava tudo bem, a gente aprendia a controlar essas emoções
e depois voltar atrás, extravasei, briguei com o meu amigo da rua, bati nele, eu voltava lá, pedi desculpa, no outro dia estava tudo certo, a gente sabia administrar isso, a gente ia aprendendo. Mas hoje, com toda a tecnologia, com pais trabalhando fora, com a violência que não permite que as crianças brinquem na rua, nem tem mais espaço para brincar na rua hoje, as crianças estão muito confinadas dentro de casa, a ficar brincando só com tecnologia. Né? Isso, de uma certa forma, vai atrofiando, né, caminhos neurais, como a Rose falou. A criança ela ia desenvolvendo trilhas, né, caminhos neurais, e depois lá na frente, na fase adulta, ia servir para ela poder administrar melhor essas emoções. Hoje as crianças elas pedem muitas dessas referências, que não tem mais. Então, a inteligência emocional, hoje ela é muito importante, porque naturalmente a gente não consegue mais desenvolver isso. Então, hoje nós temos que chegar numa empresa, temos que chegar numa escola e falar quais são os pilares da inteligência emocional para a pessoa saber e saber que aquilo é importante para a vida dela. Há alguns anos, algumas décadas atrás, todo o processo seletivo nas empresas era basicamente com competência técnica. Sim. Que eram as hard skills. Sim. Hoje, se dá muito mais valor nas empresas, na hora de uma contratação, nas soft skills. Ou seja, nas habilidades e competências que envolvem inteligência emocional, autoconhecimento. Então, isso é muito mais valorizado hoje. Trabalho em grupo. Né? Qual é o perfil comportamental daquela pessoa? Aquele perfil comportamental da pessoa dá match com o perfil comportamental da vaga. Cada vaga tem um perfil comportamental. Então, hoje, os psicólogos dentro das empresas, eles estão fazendo muito esse tipo de seleção. O que conta mais hoje não é a competência técnica, porque isso desenvolve de uma forma mais rápida dentro de uma empresa. Agora, competência, né, emocional, essa é muito mais difícil de desenvolver. Então, se você já pega uma pessoa que está mais ou menos preparada, né, mas mesmo assim a empresa ela desenvolve, capacita colaboradores, capacita os líderes, trabalhando os pilares da inteligência emocional, que começa pelo autoconhecimento, depois passa pelo autocontrole, a automotivação, ou seja, você está fazendo alguma coisa, mas sem precisar de estímulos externos. Né? Você tem que buscar dentro de você estímulo para você continuar motivado no mundo que tudo desanima, que por falta de resistência, de persistência. Associado a isso daí, nós temos também que desenvolver a empatia, que é uma das bases da inteligência emocional, e a sociabilização, que perdeu tanto. Porque crianças nascem, crescem dentro de apartamento. Sozinhos. Os pais que trabalham muito fora, quando chegam em casa, às vezes querem ficar isolados, nem brincam muito com os filhos. Né? Ou então chega em casa do trabalho, aí tem que estudar. E lembrando que criança, nós somos feitos por etapa, né? Tem o ciclo judaico, né, que você que é pastor, o ciclo judaico é de 7 em 7 anos, e nós no Ocidente é a primeira infância de 0 a 7, segunda infância de 7 a 12, depois tem a pré-adolescência que vai até os 18, e cada fase não volta mais. Não volta. Então o que você perdeu, você não volta mais. Que nem a gente só faz aniversário uma vez por ano. Você não faz que nem... eu tenho 48 anos, eu não vou fazer 48 duas vezes. Então, eu tenho que viver esse ano com a minha intensidade, porque nunca mais eu vou fazer 48. Nunca mais eu vou voltar. E, Rosa, você falou uma coisa que é muito importante, né? Essas lacunas são chamadas de faltas. Né? Então, fica faltando algo em você. Só que na nossa vida adulta, isso se reflete como um excesso. Sim. Um excesso negativo. Então, todo o excesso negativo é falta de alguma coisa. Então, precisa ter esse equilíbrio. Então, a inteligência emocional trabalha muito isso. Né? E com a inteligência espiritual, expande mais ainda esses resultados. Que loucura, hein? Você vê que uma coisa tá Freud fala que não se elabora, se repete. Na vida inteira. Quando eu tinha 14 anos, eu morava em com 12 anos, eu mudei para São Vicente. Em 1974. Com 14 anos, eu me lembro que eu conheci lá na rua onde eu morava, em São Vicente, um jovem que ele treinava judô. Acho que ele tinha um pouco minha idade também, mas ele era muito forte, mas muito forte. Eu não vou falar o nome dele por respeito e tal. E eu admirava ele pra caramba, porque eu fazia natação. Natação a gente brincava, né? Um esporte mais delicado.
E eu admirava quem praticasse artes marciais. Falei, pô, cara, como você luta, que legal. E ele sempre emburrado comigo. Mas ele me encarava assim, sabe, meio pé da vida, como se eu tivesse feito alguma coisa errada pra ele. E eu falava, cara, eu admiro esse cara pra caramba, né? Que será? Por que ele tá tão bronqueado comigo, né? E um belo dia eu cheguei, ele passou na rua, falei, vem cá, me diz uma coisa, amigão. Por que você não gosta de mim? Você não vai com a minha cara? Ele olhou e falou assim, é que eu treino pra caramba, me esforço pra caramba e você é maior que eu. Eu falei, tá de brincadeira, cara. Eu falei, meu, você com peteleco você me derruba. Ele começou a rir, né? E agora, aqui no bate-papo, eu me lembrei dessa cena. Ele tinha, apesar de todo o treinamento externo do currículo, né, ser forte, tanto que depois, eu me lembro que alguns anos depois ele foi disputar o campeonato mundial de judô, né, campeonato estudantil de judô, mas o lado do coeficiente emocional dele era um zero à esquerda. Então ele tinha um super currículo, mas emocionalmente ele estava destruído. E eu me lembro que para ainda adoçar o café, com 15 anos eu fui nadar minha primeira maratona aquática. E eu me lembro que por obra do destino, um dia eu conto com mais detalhes, nos bastidores, eu cheguei em 3º lugar e saí no jornal. Aí depois ele falou, pô, meu, você saiu no jornal, eu não. Eu falei, você vai chorar. Aí a gente tinha virado amigo, já tinha 15 anos. Né? Um doce de pessoa, mas e agora vocês falam, me lembrou. Quer dizer, você, Onívia, que é uma mulher que está focada com educação, que está com ensino, quando você visita as classes sociais AAA, é lógico que você, quando compara com aquele pessoal das classes ZZZ, deve existir, deve não, com certeza existe aí uma defasagem emocional das pessoas com menos posse para as pessoas com mais posse. E esse impacto emocional vai afetar ali na educação, na autoestima, na disciplina. Como é que ele dá com isso? Você que é professora, você que é educadora. É legal você falar disso, falar né? Para um garoto de falar assim, ó, você está com 7 anos aqui, mas daqui 30 anos você pode ser um engenheiro, um médico, advogado, Sim. um multibilionário aí. Como tem muitos casos assim. Então, como é que ele dá com isso? São 2 situações do que você está falando. É. Primeira situação, quando a gente vê uma criança e a gente percebe que ele tem a estima baixa, que ele acha que as pessoas chamam ele de burro, que ele não vai conseguir fazer nada. Sim. Então, cabe a nós, educadores, Conheço essa história. Dizer a ele, você é capaz, você consegue, tenha força, persista, tenha disciplina, você pode ser o que você quiser. Então, é uma criança que está em fase, né, de construção e desenvolvimento. Então, a gente trabalha isso dentro da criança, mostrando para ele que ele pode ser o que ele quiser. E a gente já viu que essa transformação acontece. No adulto, que você fala da classe A, tem gente que não tem nada. Só tem o dinheiro. Ah, tá, boa. Tá? Então, assim, ele não tem essa coisa de ser persistente, porque tudo para ele foi muito fácil. Ah, tá. Né? Então, ele acha que ele olhou para uma coisinha ali e falou, isso daí meu dinheiro pode comprar. Então, a forma com que ele encara a vida, a forma com que ele lida com essas situações, dá para perceber que ele não tem mais nada além do dinheiro. Né? Boa. Então, a gente percebe a discrepância, né? Que você fala classe Z. Às vezes, você vai num lar simples de pessoas. Eles são plenos, alegres, divertidos. Sim. Eles têm essa vida cheio de vida, não tem problema, né? Cheio de vida, eles amam a vida, para eles não tem dificuldade, eles caem, eles levantam na mesma hora. Eu costumo dizer, eu nunca tive tempo de cair e ficar, não, eu tenho que cair já com a cara para cima, porque eu tenho que levantar, boa, entendeu? Boa. não tem essa de ficar, e para as minhas 2 filhas, eu já caí de pé, não tem essa, eu não posso cair, eu tenho que cair de pé e já armadinha para próximo passo. E para as minhas filhas eu passei sempre a mesma coisa. Né? Não fica com a cara para cima, não abre o bocão, vamos lá, e para os meus alunos a mesma coisa. Mas você vê que tem pessoas que têm toda a condição na vida, teve o berço, né, cheio, e ele não tem, porque faltou esse valor, faltou incutir essa força dentro dele. E você vai, garra, você vai para ambientes de pessoas bem cheio de garra, cheio de força. Coeficiente emocional. Você não tem nada e o cara tá ali para cima, entendeu? Não, nós vamos conseguir. E outra, a união deles é uma coisa impressionante. Eu que trabalho em periferia, aquilo me emociona. Eu tô falando, eu fico emocionada, porque eu vejo, você vê, às vezes você dá um pão para uma criança, você pensa que ele vai comer o pão sozinho? Boa. Ele reparte. Boa. Ele vai lá, tem 3, ele reparte para 3.
Você vai numa A, Z, B, o cara só quer ali o restaurantezinho dele, o métier dele, não, o cardápiozinho, não tá nem aí pro outro. Então você vê que são situações diferentes, mas você vê a forma com que eles encaram a vida. A riqueza material é diferente da riqueza intelectual. Né? E é o que eu tô falando. Infelizmente, só pegando o gancho no que ela tá falando, infelizmente a gente perde-se muito dessa cultura, dessa riqueza. Dessa riqueza cultural e intelectual e essa riqueza emocional dessas classes que são classes desbravadoras, né? Que eles têm uma força de viver. Eu mudei muito meu conceito quando eu comecei a trabalhar no penal com o menor infrator, que eu trabalho com criminal. Com o menor infrator, eu mudei completamente minha realidade, minha visão de ver a situação, né? Da origem do crime, porque para psicologia tudo tem uma origem. Não tô passando a mão na cabeça, mas assim, uma realidade que talvez meu filho jamais pensou em viver, nem sabe que existe, é uma realidade muito dura. Talvez eu, com a minha idade, não suportaria o que aquelas crianças suportam. Exatamente. Então a gente não pode julgar, literalmente, né? E pegando o gancho, a gente, antigamente, nos anos 80, né, o trívio, quadrívio, a nossa geração, educação clássica, é clássica porque... O César Manieri trabalha muito o trívio, ele já veio aqui, ele veio aqui, ele vai voltar. Não, mas ele veio aqui agora. Ele é maravilhoso. Ele veio agora aqui, faz uns 2 meses, com a Rosângela, a Regiane Oliveira, a Vanessa e a Marta. Ele vai voltar. Sobre a educação clássica, o que é um clássico? O clássico é aquilo que não sai de moda, para sempre, é um canon, né? É um clássico, É um clássico. Exatamente. Né? Então, assim, dos anos 80, nós, embora tivéssemos dificuldades, a gente tinha aquela coisa de criar, de ter desejo, de querer melhorar. Hoje, a gente podou isso das crianças. Muitas vezes, as crianças até eles têm potencial, mas são podados pela cultura. Né, um nível cultural que são... Aí eu vou falar, infelizmente, é política que domina, não estou falando de A nem de B, não estou falando de partido político, estou falando da política social num termo geral, que são eles que determinam MEC, que determinam a BCC, a Base Curricular Nacional. Então, assim, são eles que... se você começar a potencializar e puxar, essas crianças são incríveis. É por isso são que a sociedade precisa ter para sempre. Tem um ditado antigo, como vários que eu já aprendi, que diz assim: um bom mestre de judô jamais evita o tombo, ele aperfeiçoa a queda. Isso é para a vida, não é só para um tatame, não, é para a vida. E tanto você, Rose, como você, Nívia, tocaram num assunto que me trouxe aqui, me refrescou a memória, de um filme, que para mim, gente... Talvez, para mim, eu acho que foi talvez a melhor interpretação do Leonardo DiCaprio, ator, né, do cinema norte-americano, que ele interpreta um filme baseado na história dos mosqueteiros, que era o Homem da Máscara de Ferro. E o Leonardo DiCaprio, ele foi obrigado a fazer interpretar um rei soberbo, perverso, narcisista, psicopata, porque ele matava por prazer, e ao mesmo tempo um cara pobre, ignorante, que teve uma máscara na cabeça prensada lá desde não sei quando. Então, gente, eu vi 2 personagens interpretados pelo mesmo ator no mesmo filme e falei, caramba, como esse menino conseguiu fazer 2 personagens muito diferentes. Então, quem não assistiu, assista. Eu gostei muito daquele filme. Aparece lá o D'Artagnan, os 3 mosquiteiros e tal. Mas essa questão do personagem que o Leonardo DiCaprio faz, que é aquele, vamos usar o termo com todo respeito, que é o pobre, né, que foi preso, quando ele assume a identidade do rei, ele se torna um rei com tanta garra, com tanta disponibilidade, com tanta força, que o outro não tinha, porque ele falou, cara, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é de repente... A vivência dele fez com que ele viesse de uma outra forma. Caminho neural. Eu sei o que é fazer uma sopa com a sola do sapato. E aí, Fernando, como é que isso pode ser trabalhado hoje em dia, não só na vida pessoal, mas como na vida profissional, porque a gente vê muito isso nas empresas. Você pega lá profissionais que têm uma posição tranquila, estável, e estão um pouco se lixando com o resto, mas você vê profissionais que estão ali no chão de fábrica, falando, não, mas um dia
eu vou estudar, vou me esforçar, vou ter lá uma profissão, vou subir o degrau, quem sabe até montar minha própria empresa, ou então falar, olha, eu nasci para ser pobre, vou ser pobre mesmo, e é isso aqui. Como é que ele lidar com essas duas faces, o homem com a máscara de ferro e o homem sem a máscara de ferro, na vida pessoal, profissional, na sua visão, Fernando? Joguei a batata quente e tô fugindo aqui. Quanto tempo? Tem 2 horas? 2 horas e meia, né? Acabou o tempo, mas a gente acho que tem 5 minutos aí. Não, mas na verdade, assim, eu vou falar do papel do líder, que ele acaba tendo um impacto gigantesco nisso, né? A primeira coisa, o líder, ele precisa identificar quem é que tem potencial para crescer, porque também uma verdade é que não é todo mundo que tem potencial para aquela atividade. Sim, todos nós somos multipotenciais, só que em áreas diferentes. Então, eu tenho uma atividade que eu posso ter limites que a Nívia, o Wesley, a Rose, o Saulo não tem. Então, cabe, primeiro, o líder identificar isso, tá? E o papel do líder que eu vejo é colocar a pessoa certa no lugar certo. Quando você consegue alinhar potencial do colaborador com a atividade que ele vai executar, não tem como ele não crescer. Entendeu? Porque ele está fazendo o seu melhor. O problema é quando você quer espremer uma maçã e querer que saia suco de laranja. Se você espremer bem forte, vai sair? Não. Não é bem forte. E se você pensar bem positivo? Não. Maçã, laranja é laranja. Não é. Né? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade gigantesca com detalhes. Eu sou mais do macro, eu sou mais estratégico. Se você me der um relatório, eu vou demorar, que é muito analítico, além de demorar, vai sair mal feito. Entendi. Agora, se você pegar um cara que é muito analítico e falar, não, cara, pensa fora da caixa, olha o todo, ele fica doido. Porque ele vai querer olhar o todo com tanto detalhe que não vai girar nada. Pegar fogo. Então, o papel do líder, eu acho que tem um papel fundamental nisso, que é encontrar perfil e habilidades compatíveis com as atividades. Perfeito. Aí sim você consegue desenvolver a pessoa. Essa questão do líder, você me lembrou um filme também, que eu vi há muitos anos, que era um jovem, baseado numa história real, de um menino nos Estados Unidos, que ele de repente se apaixonou pelo esporte lá do esqui, aquele esqui, né, uma prática de esqui, dançar com, então o pessoal tem aqueles como patins no gelo, né? E ele estava treinando e o técnico olhou, e depois que aconteceu os negócios no filme, parará, ele falou, olha, vou te falar uma coisa, garoto, presta atenção. Eu conheço patinadores melhores do que você. Isso eu conheço, são vários. Mas você é um cara que tem uma garra que eu nunca vi. Quando eu estava assistindo o filme, eu falei, por isso que eu te falo do registro emocional, isso bateu em mim, falei, nossa, por isso que eu gravo, né? Porque minha memória emocional grava isso. Então, nesse momento, o treinador foi um líder, que ele identificou no aluno, falou, pera lá, eu conheço caras técnicos muito melhores que você, mas eu nunca vi um cara com tanta raça como você. E esse é o teu diferencial, não é a técnica. Cristiano Ronaldo, né? Boa. É a história do Ed Murphy, né? O Ed Murphy, além de ser um ótimo ator, ele foi pugilista quando jovem. Olha, não sabia E aí um disso. dia perguntaram se ele tinha sido um mau pugilista. Ele falou, não, até que era bom. E por que você não continuou? Ele falou, porque eu percebi que meu adversário era muito mais obcecado pelo boxe do que eu. Olha. Né? É isso que você está falando, é a raça, é você ser obcecado por aquilo, né? Muito louco. Isso. Eu sou obcecado, então, começar a fazer podcast de 2 horas. Acabou o tempo aqui. Falou. Tem que Gabriel, melhorar aí, Gabriel. acabou o tempo, não? Já deu. Já dá. E aí passa mais rápido ainda, quanto mais gente aqui, Não, né? nossa, Aí, rende, do céu. Muita ideia. Então, ó, gente, acabou, por favor, deixem cada um seu telefone, WhatsApp, contatos, fiquem à vontade, por favor, Wesley, deixe os seus contatos aí, fique à vontade. Bem, quer desenvolver sua inteligência emocional, capacitar suas equipes, desenvolver liderança, pode contar comigo.
Meu telefone é DDD 11 98715 8950. Repita. Repita. DDD 11 98715 8950. Por favor, Nívia, deixe os seus contatos aí, por favor. Quiser seguir a gente, os nossos trabalhos. Hoje eu apresento também um podcast que chama Canal Made in Italy. Você vai conhecer a Itália sem sair do seu sofá. Eu vou mostrar para você a gastronomia, a cultura, tudo de bom que tem na Itália. Canal Made in Italy, toda terça-feira às 20 horas, mas você pode ir em qualquer momento, que tem vários episódios bem legais lá para você. A minha rede é @profaniviaguerra. O Fernando, por favor, deixe seu contato também, WhatsApp. Bem, pessoal, eu já faço convite, minha rede é o Fer Moraes Reis, e a minha paixão é como as pessoas podem viver menos no caos e com mais resultado. Então, o que você precisar é só mandar um oi. Meu telefone, para quem precisar, é 11 91 270 9315. E lembrando que sexta-feira nós temos o Papo Amigo Reflexões, né? Acompanhe. Qual vai ser o tema dessa sexta-feira agora? A gente vai falar sobre amor, né? Eros, Eros. Filia, Filos, né? E Ágape, que são dos três, na minha opinião, dos três maiores filósofos, pensadores que já legal, existiu. É as três faces do amor ou as três formas de amar? As três formas de amar. Três formas de amar, olha que legal. Por favor, Rose, fique à vontade. E para quem quiser também, a gente dá palestra em empresas, igrejas, né? A gente tem um grupo de escola de pais para temas escolares e para temas também para diversidade de pais, com dificuldades hoje com a tecnologia, com a criançada. A gente tem uma equipe de psicólogos que está dando essas palestras, tá? Meu telefone é 11 94766 7023. Repita, por favor. 11 94766 7023. A Rose, ela é uma versão feminina do Wesley, porque toda vez que ela vem, que ela vem, aqui ela traz uma surpresa que eu não sabia. Agora eu fiquei sabendo que ela é pastora e dá palestra também. E o Wesley é a mesma coisa. Toda vez que ele vem aqui, ele traz uma coisa que eu não sabia. Ele me conhece. Impressiona. Uns 4, 5 anos. Mais? Da época da Selma 2000, Palenzuela. uns 10, 12 anos já do Manieri. E, então, o Trívio, ele não sabia que eu era pastor. Eu não sabia. Você não sabia, Saulo? Se eu sabia, eu esqueci. Tem muita coisa que eu... Você não sabia, não. Acho. A gente precisa depois um dia falar sobre isso. Coisas que a gente aprende, esquece, e 20 anos depois a gente está perguntando sobre uma coisa que a gente já tem a resposta, mas esqueceu. A gente precisa fazer uma matéria sobre isso. É muita informação. É muita informação. Você ia complementar, Wesley? Fica à vontade. Não? Não. Pode terminar? Pode terminar. Então, gente, a gente aqui, terminamos aqui o Quinteto Fantástico. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.